Mas administradora, essa montoeira de responsabilidade que ela tem, conta. Pois é, não, essa pergunta sua é incrível, Felipe, porque assim, tanto o síndico tem dúvida, quanto os moradores também, né? Então, isso aí acaba se misturando, vamos se dizer assim, as pessoas acham que são as mesmas funções, e não são, né? Então, o síndico, ele não vai saber tudo, porque o síndico, muitas vezes, ele não é um advogado, ele não é um administrador, né? Então, essa é a nossa função. A primeira coisa que eu falo é que a administradora está aqui para orientar, né? Independente do contrato que existe ali, a nossa função vai ser sempre de orientação. E a gente vai fazer valer o que ali está dentro do contrato. E, por exemplo, às vezes a gente tem algumas situações de síndicos que a administradora que notifica uma questão de regimento interno, por exemplo. Não, quem vai assinar a notificação não é a administradora, né? A administradora elabora o A documento. gente elabora, exatamente. Então, a gente está ali para orientar. Então, leia-se lá o regimento, a convenção, e em cima daquilo a gente faz uma Nossa, na hora que comunicação. você lembra de notificação, só não interrompendo você, eu só lembro toda vez que a gente entrega um parecer que o prédio está na garantia ainda, ou até mesmo de uma reforma de um apartamento que está fazendo uma coisa, e a gente identificou que está irregular e tem que notificar, né? Sim. A administradora até auxilia administrativamente redigindo ali, né? Uhum. Mas sempre que precisa de advogado, o condomínio muitas vezes fala assim, não, a administradora tem que ter Muito isso. pelo contrário, até porque nós não podemos fazer isso, né? Pela OAB, dentro da administradora, a gente não pode ter funções jurídicas realizadas pela administradora. Então, é importante que o síndico saiba disso, até para que ele tenha uma assessoria jurídica. Eu falo que eu não sou síndica, não atuo, mas se eu atuasse, a primeira coisa que eu gostaria de ter é uma assessoria jurídica dentro dos condomínios, A porque gente tem falado assim, tem uma frase que a gente tem usado, né? O síndico tem um contador. O síndico tem um administrador. O síndico tem um advogado. O síndico tem que ter um engenheiro com ele também para sim. tirar. Porque ele tem que tirar a responsabilidade dele. E isso é uma coisa que a gente vai entrar daqui a pouco. O síndico acaba nessa de não entender as responsabilidades de cada envolvido, até mesmo da administradora. Ele puxa muita responsabilidade para ele e depois vai reclamar que está sobrecarregado. Mas sem o conhecimento devido também, Felipe, porque assim, eu digo assim, se o síndico aceitou ser síndico, independente dele ser profissional ou morador, a partir do momento que você aceitou essa função, vai estudar. Vai ler sobre ser síndico, porque não é só delegar. Ele tem que também entender aquilo que ele está assinando, aquilo que ele está fazendo dentro do condomínio, até pelas manutenções. Então, ele não vai ser um engenheiro, né? Mas ele vai É. ter você ali do Não, lado dele. mas ele tem que ter noção. Tem que ter noção. Então, o síndico, ele não vai saber tudo, nunca, nem a gente sabe, a gente também estuda muito para isso, mas o síndico, ele tem que ter do lado dele bons profissionais. E esse é uma da função da administradora. A administradora está ali do lado dele para ser o quê? Uma orientação fiel e correta. Então, os papéis são separados, mas vai sempre andar do lado do outro, Eu né? vejo uma reclamação, e a Vanessa pode depois comentar isso melhor. A pessoa chega assim, chega num prédio e a administradora já tem alguns fornecedores dela, né? Que ela Uhum. já filtrou, que ela já avaliou. E o condomínio brasileiro, né? Não, eles estão ali com alguma coisa, tem algum conchave. A gente sabe, é exatamente isso que houve, né? Uhum. Mas o condomínio não sabe, muitas vezes, que a administradora tem dificuldade de receber orçamento de empresas sérias, de empresa que tem todas as documentações. Porque na hora que a administradora está fazendo uma contratação, vamos falar da limpeza da caixa d'água que a gente estava conversando antes. Ela tem que saber se a empresa tem os registros certos na Anvisa, se é uma empresa validada, usa produtos corretos. Não é só contratar pelo menor preço, né? Então a gente vê muito esse papel que o condomínio muitas vezes não entende essa dificuldade que tem no mercado da responsabilidade. Porque o síndico, na hora que você me levanta, né, Vanessa, a responsabilidade no Código Civil, que detalha certamente, eu acho que é a primeira, se fosse falar assim, o que o síndico que assumiu, o síndico leigo, precisa fazer primeiro? Leia o Nossa, Código Civil. Código Civil, convenção do convenção e seu regimento, regimento do seu por condomínio. favor. Se ele entende isso, já resolve bastante coisa, né? Eu falo que o síndico, ele é um generalista.
Por mais que você às vezes seja técnico naquela área, não se posicione como técnico naquela área, porque você vai ter tantas outras atividades, porque se você errar em algum momento, você esquecer. E é muito simples o síndico errar num determinado momento. Quer ver? Você é um engenheiro, então você está fazendo ali o escopo orçamentário para você submeter a administradora e a supervisão. O seu telefone tocou. Você achou que enviou aquela mensagem que o telefone toca o tempo todo. O telefone toca o tempo todo do síndico. Não só o do síndico, né? Pronto, você não enviou. Aí você tá Bom, achando que enviou aham. a Sim, mensagem com certeza. correta. Ou você enviou ali ela incompleta. Não, deixa que as pessoas que você está contratando te fale o que você precisa também. Te auxiliem Te também, auxilie. né, Vanessa? Com Então, certeza. essa questão eu falo que o síndico ele é um ótimo generalista. O síndico que é um ótimo generalista, ele começa a entender melhor ali as questões. Obviamente que você precisa ter uma avaliação crítica muito grande, porque não é porque aquela administradora te mandou um orçamento, ou porque você vai ali entender e aceitar aquilo e pronto. Porque no final, isso é uma coisa que eu aprendi muito sabe, sentindo na pele. A responsabilidade é do síndico. A responsabilidade por gestão daquela situação é do síndico, em todos os aspectos. Quer ver uma ilusão? Terceirização de mão de obra. O síndico entende assim: você tem lá no contrato da terceirização de mão de obra que a responsabilidade por fazer a gestão daquele funcionário é da terceirizada. Então, o síndico, ele não se envolve em algumas responsabilidades ali, só faz a verificação da documentação no final para efeitos de pagamento, porém houve algum erro de processo dentro do condomínio. Algum processo, sabe? A pessoa entregou alguma documentação de forma irregular, enfim. Aí o síndico fala, não, mas é terceirizado. Se isso for para a justiça, meu amigo, quem vai ser processado, quem vai perder a causa é você, que é síndico. E é o condomínio que E é ele o acaba condomínio. sendo, nesse Exatamente. caso. A terceirizada, o juiz entende que a responsabilidade sobre aquela gestão é do síndico. Então, assim, existem algumas situações que as pessoas entendem que o síndico, ele tá achando, eu vou pra sindicatura, eu vou virar síndico, é moleza, ou então eu vou pagar ali um salário mínimo para aquele síndico porque eu tô pagando muito, porque ele fala no contrato dele que ele vem 2 vezes por semana. Eles só Então, conseguem, isso é um ponto importante tanto da administradora quanto do síndico.